Então, vamos dar início à sessão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Processo que já foi apregoado. Em seguida, eu vou conceder a palavra inicialmente aos senhores advogados inscritos para a defesa oral dos investigantes e, posteriormente, dos investigados, né? Então, invocando a proteção de Deus, eu quero saudar, né, de uma forma muito carinhosa, Sua Excelência o ministro Marcelo Pereira Marques, que integra a nossa corte, juntamente com Sua Excelência o ministro Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga, né? Também integrante dessa augusta corte. Então, para iniciar os trabalhos, né, e julgamento do caso que já foi apregoado, e em defesa dos investigantes, eu concedo a palavra pelo prazo regimental, né, à doutora Bertina Noronha, que tem a palavra. À vontade, doutora. Presidente, a primeira oradora seria a Laura Garbim. Pois não, então com a palavra a doutora Laura. Obrigada, Excelência. Bom dia aos excelentíssimos representantes da Corte e aos ilustríssimos senhores colegas advogados. Eu, Laura Garbim, represento os interesses de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. Em um primeiro momento, eu vou tratar de alguns aspectos processuais ligados às ações. Prima facie, eu passo a defender a acertada decisão da Corte Regional por reunir as demandas ajuizadas pelos meus clientes e pelo Ministério Público. A decisão foi acertada, pois no caso em análise, a união das ações não se deu em virtude de litispendência, pois não há identidade entre as ações, mas sim de conexão, fundamentada no artigo 96b da Lei nº 9.504, de 97. Dispositivo esse incluído pela reforma da Lei Eleitoral de 2015. Estamos diante de ações com fatos que guardam ligações entre si, como, por exemplo, a alegação de abuso de poder econômico nas ações ajuizadas por Marcos Rocha e pelo Ministério Público, assim como a alegação de propaganda antecipada nas ações ajuizadas por Carlos Cunha e também pelo Ministério Público, o que permite, portanto, a sua reunião, uma vez que deve-se evitar a possibilidade de decisões que são conflitantes acerca de temas conexos, como análise voltada aos casos em concreto, permitindo assim que se impere a segurança jurídica. No caso em tela, tendo em vista que ambas as ações tinham como escopo o questionamento de práticas adotadas pelos réus durante o período de pré-campanha e de campanha, que poderiam levar à cassação dos respectivos mandatos, e que de fato acabou acontecendo, acertadamente houve a reunião de ambas para uma correta análise dos fatos. Adiante, outro ponto a se destacar é no que diz respeito à questão da eficácia imediata do acórdão. Mais uma vez, mostrou-se correta a decisão do Tribunal Regional por conceder essa eficácia imediata à sua decisão. É preciso que as decisões dos tribunais avancem acompanhando a evolução da nossa legislação, principalmente no tocante a um processo mais célere e justo. Afinal, o trecho do artigo 224, parágrafo 3º, da Lei 13.165 de 2015, que exigia trânsito em julgado da decisão eleitoral para sua execução, foi declarado inconstitucional por maioria no STF, durante o julgamento da ADI 5525. Adiante, no que toca à legitimidade do Partido Comunista para ajuizar a AIME em apreço, doutora pacífico... Laura, me permite? Em relação a essa questão do efeito, de não se conceder efeito suspensivo a eventual recurso, ou seja, da sentença do acórdão ser desde imediato cumprido, a senhora pesquisou se há algum precedente nesse sentido na nossa justiça eleitoral? A senhora citou um dispositivo legal declarado constitucional. A partir daí, houve algum precedente que o acórdão TRE que tenha cassado o mandato eletivo tenha sido cumprido sem, digamos, a apreciação pelo TSE? Se algum colega... Eu gostaria... Pois não. Terminou, doutor Marcelo?
Sim, sim. Eu gostaria só de indagar ao ministro Sérgio Murilo se ele quer complementar a indagação do ministro Marcelo ou posso continuar? Obrigado, presidente. Satisfeito, sem pergunta. Pois não, pode responder, doutora Laura. Pode continuar. Obrigada, excelência. Não haveria o precedente, apenas o entendimento firmado pelo STF, no sentido de que a lei, o dispositivo, aquele trechinho específico que dizia a respeito da eficácia imediata ou não, foi declarado inconstitucional, o que, por consequência, permitiria que não houvesse o efeito suspensivo, ou seja, quando fosse para o Tribunal Superior, pudesse ter execução imediata. Agradeço. Obrigada. Para finalizar, no que toca à legitimidade do Partido Comunista para ajuizar a AIME, que está em apreço, é pacífico na jurisprudência que, depois do pleito, o partido que se coligou pode postular individualmente uma ação eleitoral. Isso porque, conforme dispõe jurisprudência deste tribunal, o partido político que disputou a eleição poderá propor a AIME isoladamente, uma vez que a coligação se desfez com a ocorrência da eleição, e o termo inicial para a propositura dessa ação é justamente o fim do pleito, uma vez que os interesses dos partidos coligados encerram-se com a sua realização. Passo a palavra agora à minha colega Betina Noronha. Pois não, doutora Betina, a senhora está com o microfone desligado. Pronto, fique à vontade pelo tempo regimental. Excelentíssimos representantes da Corte, represento os interesses de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. Na presente sustentação, tratarei maiormente acerca dos principais temas de direito material relevantes ao caso em questão. Quanto à captação ilícita de sufrágio. No que diz respeito à haja juizada por Carlos Cunha, em face de João Silva, que foi proposta sob as alegações de captação ilícita de sufrágio e propaganda antecipada, foram trazidas como provas aos autos uma gravação ambiental, feita por um funcionário do restaurante de João Silva. Essa gravação contém áudios de uma reunião entre João Silva e seus funcionários, na qual o mesmo oferece cargos públicos em troca de apoio eleitoral para ele e seu irmão. Também contém áudios de uma reunião particular entre um funcionário do restaurante e o gerente do restaurante, Sr. Pedro Almeida, no qual o mesmo reforça que seu patrão favoreceria os funcionários que beneficiassem eleitoralmente ele e seu irmão. Além disso, também foi trazida aos autos, como meio de prova, um termo de declaração assinado por um dos funcionários do restaurante, onde o mesmo narra a mencionada reunião entre João Silva e os funcionários do restaurante. Ocorre que a Corte Regional entendeu por acolher a preliminar suscitada pelo réu de que a gravação seria ilícita, não fazendo análise de mérito, contrariando o entendimento do próprio TSE, que em maio de 2019, durante o julgamento sobre captação ilícita de sufrágio praticada pelo à época vereador de Timbó Grande, Santa Catarina, Gilberto Massaneiro, fixou tese no seguinte sentido. Abre aspas. Doutora Betina está nos escutando? Parece que houve um problema no áudio dela, né? Os senhores também não estão ouvindo, não? Também não. Vou anotar para poder restituir o tempo da doutora Betina quando restabelecer a conexão. Eu pediria só ao secretário dos trabalhos que comunicasse a ela, não é? O problema que ela está enfrentando lá com a transmissão. Excelência, com licença, eu entrei em contato com ela para tentar restabelecer. Assim que tiver alguma notícia, eu aviso as vossas excelências. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo, doutor Antônio, doutor Sérgio,
nossos juízes, aos competidores. Diante do ocorrido agora, doutora Bettina, venho apenas fazer esclarecimento de que, com base na previsão editalícia, problemas de ordem técnicas ocorridos até esse momento da fala da doutora Bettina, há a previsão no edital de uma tolerância de até 30 minutos para que seja restabelecida a conexão, de modo que ela possa efetivamente fazer sua apresentação. Então, esse é o nosso tempo de espera. Agradeço a doutora Laura por ter entrado em contato com a doutora Bettina. O tempo até então computado foi paralisado para que ela possa continuar sua apresentação. Estaremos aqui aguardando que ela consiga recobrar a conexão. E são essas orientações. A tolerância de fato é 30 minutos. Peço a colaboração dos senhores e também da doutora Tamires, nesse sentido. E estou aqui atento, também entrei em contato com a doutora Bettina para esclarecer esses pontos e aguardaremos o retorno de sua conexão para que possa concluir sua apresentação. Obrigado, Monique, pelo esclarecimento e pela ajuda de sempre, viu? É isso, doutores. Aguardamos o retorno da doutora Bettina para dar continuidade a esta rodada. Presidente? Pois não, fica à vontade. Já viu os esclarecimentos, né? Vossa Excelência está retornando, pode continuar, o tempo foi pausado, vai recomeçar a contar. E se... Parece que caiu novamente. Está dando para ouvir bem? Presidente, até que parte eu fui ouvida? Não, a senhora foi ouvida... Eu não recordo exatamente o tempo que parou, não é? Mas a senhora fique à vontade para continuar, não é, a sua defesa, porque o tempo foi pausado e vai ser restituído o tempo regimental sem problema algum. Permite, presidente? Se o jogador tiver alguma dúvida, com certeza vai lhe interpelar. Me permite, presidente? Pois não, ministro. Só para auxiliar a doutora Bettina, ela estava discorrendo sobre a questão da captação de licença de sufrágio por conta da reunião do restaurante. Falou de um termo de declarações de um funcionário, e aí a imagem congelou e caiu. Salvo engano, foi... Obrigada. Só um minuto aqui, deixa para eu recomeçar. Só um minuto. Mais uma vez, bom dia a todos. Doutora Bettina, seja bem-vinda de volta. Peço que a senhora fique tranquila. O seu tempo voltará a ser contabilizado assim que a senhora estiver pronta. Claro que teremos uma tolerância, né? Houve um problema técnico. O grande objetivo dessa competição é a aprendizagem, é que vocês possam fazer a melhor apresentação possível. Então, a doutora Bettina pode ficar calma, sinta-se tranquila, essa situação acontece, o formato virtual admite esse tipo de situação e a gente tem tranquilidade. Assim que o presidente do painel assentir, a senhora retomará efetivamente com sua apresentação. Então, o presidente do painel assim irá deliberar e o tempo voltará a correr, tá bom? Bem-vinda de volta, doutora Bettina, tenha uma boa rodada. Agradeço mais uma vez a compreensão de todos, da doutora Tamires também, e dado aqui cumprimento à previsão editalícia em que haveria uma tolerância de até 30 minutos para a correção de qualquer problema de ordem técnica. Muito obrigado. Doutora Bettina, boa rodada. A senhora já está em condições de continuar, doutora? Sim, presidente. Pronto, então tem a palavra. Então, o candidato se valeu da sua situação financeira privilegiada e da sua atuação como empresário para induzir um grande número de funcionários a trabalhar eleitoralmente para ele e para o seu irmão. Ou seja, o uso da própria influência econômica pelo candidato foi um elemento decisivo para desequilibrar a igualdade que exige a competição eleitoral
dentro de um Estado democrático. Não obstante, cabe destacar que a gravação ambiental não era o único meio de prova. Foi arrolado aos autos, como meio de prova, o termo de declaração de um dos funcionários, no qual ele narra a reunião entre João Silva e os demais funcionários. Esse termo constitui uma prova autônoma e independente, que permite a apreciação do mérito da alegação de captação ilícita de sufrágio. No que diz respeito à decisão da Corte pela necessidade de formação de litisconsórcio com o gerente do restaurante, o senhor Pedro Almeida, essa não merece prosperar. O senhor Pedro Almeida atuou como um simples mandatário do seu patrão, João Silva. Logo, o litisconsórcio em questão é um litisconsórcio passivo facultativo. Destaca-se, por fim, a potencialidade lesiva e a gravidade das ações praticadas, as quais foram determinantes para alterar o resultado das eleições. Quanto ao abuso de poder econômico, é de conhecimento público que os irmãos Silva, embora nunca tivessem ocupado cargos eletivos, sempre possuíram enorme poder econômico e político no estado do Paraná. Eles possuíam diversos restaurantes, shoppings e rádios em diversas cidades, tendo, inclusive, elegido representantes durante décadas para os mais diversos cargos eletivos. Ou seja, a família Silva é conhecida no Paraná pelo seu poder, que muitas vezes foi decisivo para os resultados eleitorais. Nas eleições em que os irmãos concorreram, não foi diferente. De maneira orquestrada e muito bem organizada, os irmãos abusaram do poder econômico da família não só para realizar a captação ilícita de sufrágio, mas também para realizar atos massivos de pré-campanha, antecipando o pleito e incorrendo nitidamente em campanha antecipada. Desse modo, os irmãos deliberadamente colaboraram para que a igualdade do pleito fosse prejudicada, de modo a favorecer os próprios interesses, antecipando o pleito e prejudicando seus opositores. Além do mais, por não haver uma regulamentação no tocante aos gastos de pré-campanha e sua respectiva contabilidade, é fundamental que os mesmos sejam módicos. Do contrário, além de incorrer em campanha antecipada, os candidatos podem utilizar recursos ilícitos para financiar suas prestações eleitorais, suas pretensões eleitorais. Betina, se a senhora me permite, queria interromper só um segundo para uma indagação do ministro Sérgio Murilo. Pois não, com a palavra, senhor ministro. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Doutora Betina, a senhora se refere a uma expressão aberta como gastos módicos. Talvez decorra da ausência de normatização a respeito do período de pré-campanha. Mas a senhora poderia traçar alguns elementos mais objetivos, até para que a Corte possa se debruçar sobre algo mais palpável. O que seria... A senhora admite, então, que haja um dispêndio financeiro, desde que módico. Me parece que o valor apontado nos autos, em torno de R$8.000, ou seja, em que a Corte se basearia para ter um elemento minimamente objetivo para entender o que é módico e o que não é módico, para poder acolher ou não acolher o que se sustenta. O ministro Marcelo tem algum complemento ou está satisfeito com a indagação do ministro? Não em relação... Eu tenho sim uma indagação a fazer nessa temática. Não em relação ao valor da pré-campanha, seria módico ou não, eu acho que foi muito bem questionado pelo eminente ministro Sérgio Murilo, mas em relação a que evidências a doutora Betina apresenta dessa pré-campanha ampla. Quais são as provas que demonstram que isso teria acontecido? Pois não, doutora Betina, tem a palavra. Sobre os gastos serem módicos, nós sabemos o que não são os gastos módicos. Nós temos uma falta de regulamentação, de legislação, mas nós sabemos que gastar 2 vezes mais durante a pré-campanha do que durante a campanha não são gastos módicos em pré-campanha.
Fala-se, nós estudamos e vimos na doutrina, em 10% do valor máximo que se tem para o gasto em campanha, sendo considerado como um gasto módico. Bom, o ministro Marcelo Pereira poderia, por favor, repetir a pergunta, por favor? Pois não. A doutora afirmou que os candidatos José e João Silva teriam feito uma pré-campanha muito intensa, inclusive com gastos vultosos. E a minha indagação é que evidências existem dessa campanha, dessa pré-campanha eleitoral. Quais são os fatos concretos que evidenciariam isto? O fato mais, nós temos uma ampla disseminação de publicidade durante a pré-campanha, mas o fato mais concreto nesse sentido, que é muito semelhante ao motivo da cassação da senadora Selma Arruda, é a contratação de empresa para fazer vídeos com os irmãos candidatos, inclusive com prédios públicos ao fundo, aludindo, então, à eleição dos pré-candidatos, isso no período de pré-campanha. Eles, então, como no caso da senadora cassada, eles praticaram atos de campanha, naturais de campanha, considerados assim, em período de pré-campanha, a contratação de empresa, de marketing, para fazer esse tipo de publicidade durante a pré-campanha. Esse seria o fato mais concreto que nós temos para amparar essa nossa sustentação. Agradeço. A senhora concluiu, doutora Betânia? Não concluí. Bom, eu estava falando sobre os gastos módicos. Quando os irmãos Silva incorreram em campanha antecipada através do uso de recursos massivos na pré-campanha, eles não só atentaram à igualdade necessária a uma disputa eleitoral dentro do Estado democrático, mas também trouxeram para o pleito recursos expressivos não contabilizados e de fonte duvidosa. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, não houve apenas o favorecimento do então pré-candidato João Silva e entrevistas a mais concedidas a ele na Rádio da Família. Também houve a divulgação de fake news por eleitores apoiadores dos irmãos Silva. A Corte Regional acertadamente condenou os irmãos pela incorrência de uso indevido dos meios de comunicação, pois os disparos foram efetuados por membros do seu eleitorado e os beneficiaram. A prática de fake news, feita por meio do disparo em massas, utilizando-se dos mais diversos meios de comunicação, inclusive redes sociais e aplicativos de mensagem, é considerada pelo TSE como prática abusiva e ilegal, pois a mesma tem um enorme potencial lesivo, sendo capaz de alterar o resultado de um pleito. Diante da exposição de tais argumentos, é nítido que os irmãos Silva atuaram das mais diversas formas, utilizando-se de campanha antecipada, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e também de fake news, com a finalidade de desequilibrar a disputa eleitoral para que assim garantissem as suas vitórias. Por isso, clamo ao autor da ação pela manutenção da correta decisão do Tribunal Regional. Muito obrigada. Pois não. Então, concluída a fala, não é, a sustentação oral dos advogados, dos investigantes, né, eu passo a palavra. Quem fala pelos investigados, doutor Maurílio e doutora Tamires. Quem primeiro fala é doutor Maurílio Torres. Agradeço a oportunidade da palavra, senhor presidente. Cumprimento o senhor, assim como os ministros, ministro relator, demais ministros, membros do Ministério Público e os colegas advogados aqui presentes. O caso dos irmãos Silva, João, governador eleito do Paraná, com 68% do apoio do eleitorado, e José, o deputado federal mais votado do Brasil, é permeado por inconsistências éticas, processuais e de méritos. Mas, de um modo geral,
a palavra que se resume, que pode resumir o caso, se chama nulidade. Por que nulidade? Porque houve a não observação da súmula 38 dessa egrégia corte, pois nas 3 AGEs que foram postuladas, nenhuma delas configurou o vice no polo passivo, ofendendo assim o direito de resposta e o devido provimento adequado. Nesse interim, também foi protocolado pelo Partido Comunista uma AIME. A AIME sem qualquer tipo de prova para poder consubstanciar aquela ação, pedindo, então, provas emprestadas, sendo que como poderia ter provas emprestadas de processos que são nulos? Em processos nulos, as provas também são nulas. E pela teoria do fruto da árvore envenenada, as provas que ali estariam não poderiam consubstanciar essa AIME. Então, podemos observar que há ausência de justa causa nessa AIME. Então, nesse sentido, a nulidade absoluta. E isso que marca o cerne desse processo. Outra questão desproporcional que ocorreu foi o descumprimento literal da lei do Código Eleitoral, artigo 257, parágrafo 2º, quanto à eficácia suspensiva do acórdão, o que gerou um enorme dano ao governador, mesmo sem ter nenhuma prova que o uso do seu cargo poderia alterar o processo. Além disso... Maurílio, deixa eu lhe interromper só um segundo para que o senhor não volte a esse tema e a gente possa obter um esclarecimento maior no momento do seu raciocínio. Vossa Excelência fala nessa questão, me parece, do afastamento, não é, do governador, alegando que não houve uma suspensão da decisão do acórdão regional. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse: houve impugnação específica no momento lá da decisão do regional com relação a esse afastamento? Qual a decisão do regional? Ou Vossa Excelência está aventando isso em grau de recurso apenas agora, durante a sustentação? E no recurso, obviamente. Assim, nesse recurso nós trabalhamos essa questão do ferimento à literalidade da lei, porque foi decidido no acórdão, em 29 de abril de 2023, pela suspensão, pela eficácia imediata do acórdão. Quando o 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, ele defende a eficácia suspensiva do acórdão. Por isso, nós já tratamos tal irregularidade dentro do processo. Pode continuar. Prosseguindo, também no processo, há questões relativas a prazo, que são extremamente absurdas, como o ajuizamento da AGE antes do registro de candidatura dos candidatos, algo que fere o entendimento deste tribunal em relação ao termo inicial de ajuizamento da AGE. E outra questão também se dá ao editamento do MP, em 19 de abril de 2023, muito além do prazo decadencial de uma nova ação. Se não há possibilidade de haver uma nova ação, também não há possibilidade de um aditamento de uma nova causa de pedir. E são essas as inconsistências que podemos observar em relação ao prazo. Então, até o momento, vimos questões de ordem pública, questão de prazo, e agora iniciaremos a análise sobre a reunião das demandas, onde o 96B, com a inteligência do 96B, determina que há a reunião quando se trata do mesmo fato, está na literalidade da lei, sendo que os casos não ocorrem no mesmo fato. Uma AGE fala sobre uma determinada reunião, outra fala sobre atuação massiva, como se houvesse limite para a atuação dos pré-candidatos em expor ideias. Então, cada ação fala de uma determinada matéria e não há identidade fática nos mesmos fatos, conforme preceitua o 96B. Por isso, pleiteamos a irregularidade na reunião das demandas. E, agora, partindo ao cerne... Maurílio, mais uma vez, eu gostaria de lhe interromper para conceder a palavra ao ministro Sérgio Murilo, que pede a palavra. Presidente, eu não entendi bem o raciocínio do doutor Maurílio. Vossa Excelência estaria a exigir identidade fática para a aplicação do 96A? E aí eu pergunto,
essa identidade fática não passaria a exigir uma litispendência? Porque qual é o requisito, então, do 96B? Ou seja, não bastaria uma similitude dos fatos, porque se for os mesmos fatos, há uma litispendência. Né? Então, assim, não seria suficiente aquilo que Vossa Excelência está se insurgindo, não? Ou seja, está negando a ocorrência no processo? Ministro Marcelo, está satisfeito? Quer complementar? Não, nada a complementar, satisfeito. Pois não, doutor Maurílio, tem a palavra. Agradeço a oportunidade da palavra e agradeço os questionamentos feitos pelos excelentíssimos senhores ministros. E a litispendência ocorre só em relação ao mesmo fato. Agora, a questão do 96B deveria ter relação às causas de pedir que são análogas, que deveriam existir. Então, não é algo que ocorre no caso em tela. Por isso, entendemos que não há risco conflitante de decisão, né? E se fosse assim, todas as ações de cassação envolvendo cassação de mandato, elas seriam postuladas e ficariam a cargo de um único relator, o que não é o caso de haver a necessidade da reunião do 96B. E já partimos ao cerne da decisão que buscamos recorrer. E, indo ao cerne da decisão do TRE Paraná, entendemos que foi acertada ao que tange as preliminares, né, quanto à configuração do litisconsórcio como necessário, pois até mesmo dentro dessa corte, nas eleições a partir das eleições de 2016, o tribunal entendeu que candidatos e agentes públicos que participassem de efetiva conduta que visasse beneficiar os candidatos, eles participariam ali em litisconsórcio necessário. Mas não seria a relação do Estado e com o agente público que faria isso, mas sim a questão da participação na conduta. Então, entendemos que o tribunal poderia superar também esse entendimento para incluir a questão dos agentes privados e, assim, averiguar melhor as situações fáticas desse caso, bem como preceitua o autor Lopes Ilho em relação a essa questão de litisconsórcio necessário. Outro ponto se dá também às provas, que a jurisprudência colacionada pela defesa sobre provas em seus memoriais, ela fala sobre a questão a jurisprudência do ministro Fachin, que não deve ser aplicada ao caso, que é um caso de repercussão geral. E aqui nós devemos fazer o distinguish, porque no caso de repercussão geral, sobre provas clandestinas, sobre provas ilícitas, ele fala de uma prova feita em ambiente público, no qual visa a inocência daquele que está pleiteando. No nosso caso é totalmente diferente. No nosso caso se trata de prova clandestina e que fere, conforme artigo de Guilherme Barcelos, a direito da privacidade, a prova clandestina fere o direito da privacidade, o direito de não produzir provas contra si mesmo e também há o flagrante. Tendo observado tais questões, gostaria de passar as questões de mérito para a nossa colega Tamires. Eu agradeço a participação e de logo concedo a palavra à doutora Tamires para continuar a sustentação. Agradeço a palavra ao excelentíssimo presidente e gostaria de cumprimentar a todos com um bom dia. E sigo dizendo, uma vez superadas as preliminares que, data vênia, merecem ser acolhidas por revelarem um conjunto de nulidades perpetradas nesse processo, passarei a expor as razões de mérito. Inicialmente, gostaria de expor as acusações que não foram apreciadas pelo juiz ACO, mas que merecem especial atenção por terem sido suscitadas pela defesa. A primeira delas é a conduta de captação ilícita de sufrágio, que é descrita no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, no qual está disposto que o termo para a incidência do ilícito é a partir do registro de candidatura. A AIS, na qual consta a acusação de captação ilícita de sufrágio, relata que, em 20 de agosto de 2022, o candidato João Silva e o gerente de seu restaurante teriam realizado suposta promessa de benefício pessoal em troca de votos. Excelências, de pronto, já podemos afirmar que as condutas perpetradas na ocasião são completamente atípicas.
Na época do ocorrido, João Silva não era candidato, sequer havia sido escolhido em convenção. Portanto, não se pode falar em captação de ilícita de sufrágio naquele momento. O segundo ponto de mérito não analisado pelo juiz Acô por conta da acertada decisão preliminar, mas que merece certa atenção, é referente à acusação do abuso de poder religioso. No caso em tela, o Ministério Público, em aditamento ilegal, trouxe à baile o conceito afirmado que, em eventual reunião religiosa, com a presença de cerca de 200 pessoas, o líder local proferiu um discurso favorável aos irmãos Silva que estavam ali presentes. É importante ressaltar que eles não subiram no palanque, tampouco fizeram uso da palavra. O abuso de poder religioso, a despeito de sua atipicidade, está recorrentemente presente nas jurisprudências dos tribunais eleitorais. Entretanto, o TSE não o considera como um tipo autônomo de abuso, mas sim como uma espécie dos abusos descritos legalmente no artigo 22 da LC 64 de 90, que seriam espécies de abuso de poder econômico e abusos de poder de autoridade. O que vemos, Excelência, é que o conceito de abuso de poder religioso não configura gravidade enquanto espécie de abuso de poder econômico e não pode ser considerado como espécie de abuso de poder de autoridade, tendo em vista que líder religioso não corresponde a cargo público, não é autoridade. Portanto, podemos perceber que o abuso de poder religioso não se amoda como qualquer espécie de abuso já existente legalmente, e considerá-lo como forma nova e autônoma de abuso sem que haja previsão legal expressa é uma grave afronta ao princípio da legalidade e um claro indício de ativismo judicial. Eu não estou com isso, Excelências, querendo afirmar que não existem casos de interferência religiosa na política. Estou afirmando que o cerne da questão de eventual abuso de poder religioso não reside, como vem aventando a jurisprudência dessa corte, na valoração econômica dos tempos, tampouco na autoridade do líder, mas sim na efetiva tentativa de conexão entre política e fé. Agora passarei a expor as razões de mérito pelas quais os irmãos Silva foram condenados. Iniciarei pela condenação de abuso de poder econômico. No caso em tela, os irmãos Silva foram condenados por gastos excessivos na pré-campanha e por, segundo o relatório do MP, extrapolarem os gastos de campanha. Sobre este ponto, inicialmente precisamos retornar ao artigo 22 da LC 64 de 90, que apresenta no inciso 16 a necessidade de observância do condão da gravidade. Nessa esteira, é importantíssimo destacar que não existem limites aos gastos de pré-campanha, Excelências. E, da mesma maneira, inexiste obrigatoriedade de prestação de contas para esse período. Entretanto, em clara demonstração de boa-fé, os irmãos Silva, em sua prestação de contas parcial, apresentaram a prestação de contas referente ao período pré-eleitoral. O segundo ponto pelo qual os candidatos foram condenados foi por propaganda antecipada, que, segundo o juiz Acô, teria ocorrido mediante a atuação massiva na pré-campanha. É de suma importância destacar que a sentença reconhece que não há pedido explícito de voto dos irmãos Silva. O artigo 36A da Lei 9.504 de 97 dispõe acerca das condutas que não configuram propaganda antecipada, se praticadas antes do termo legal. O que se pode observar é que os candidatos em nenhum momento praticaram nada além do que não lhes era permitido. É importantíssimo destacar também que não há, na legislação, qualquer limite à atuação da pré-campanha, desde que não se realize pedido explícito de votos. Com relação ao último ponto pelo qual os irmãos Silva foram condenados, ou seja, o uso indevido dos meios de comunicação por disparos massivos, novamente gostaria de trazer à baile o condão da gravidade, Excelências, e gostaria de exaltar a fragilidade das provas juntadas aos autos. A base para a condenação dos irmãos por uso indevido dos meios de comunicação está consubstanciada na juntada de 15 print screens. 15 print screens que tinham mensagens de WhatsApp, publicações de Instagram e Facebook. Não nos parece razoável que apenas 15 print screens tenha sido base para tirar o mandato do deputado federal mais votado do Brasil e do governador que foi eleito com 68% dos votos válidos. Os fatos apresentados... Precisamos ter plena ciência, Excelências, de que as decisões tomadas por este tribunal no tocante à cassação de mandatos são de caráter contra-majoritário. E os fatos apresentados nas AGES e nas AIMES, ainda que não sejam considerados as nulidades que os cercam, precisamos considerar que todo o arcabouço probatório delas foi insuficiente para embasar as decisões tomadas pelo juiz Acô.
Por esse motivo, pedimos o acolhimento das preliminares arguidas na declaração de nulidade absoluta relativas às questões de ordem pública. Pedimos, em hipótese remota, caso não se tenda por nulidade, a reforma completa do mérito do acórdão ora recorrido, de modo que se afaste a condenação por abuso de poder econômico, propaganda antecipada e uso indevido dos meios de comunicação, e, por último, o desprovimento do recurso das partes contrárias. Concluiu, doutora? Sim. Ok. Eu agradeço a participação da doutora Tamires Fernandes, né? E, de logo, eu concedo a palavra para a réplica à doutora Betina Noronha. Excelentíssimos representantes da Corte, quanto à ausência de citação dos vices, destaco que a reunião dos processos é uma técnica processual que visa dar celeridade, possibilitar a produção de provas conjuntas com a economia processual, evitar que sejam proferidas decisões conflitantes. E essa implicou em ausência de prejuízo aos vices, de modo que os mesmos tiveram oportunidade de exercer as suas defesas. Ou seja, a reunião das demandas por conexão e que no tocante à AIME, proposta pelo Partido Comunista, em cujo polo passivo estava presente o vice-governador eleito, constata-se então que houve sim a oportunidade para que ele se manifestasse durante a instrução processual. Não houve qualquer prejuízo. Ainda assim, no caso do tribunal reconhecer o litisconsórcio como necessário com o então vice-governador eleito, isso não causa a anulação de todas as ações. A condenação para o deputado continua. Quanto à eficácia de imediato da decisão, a exigência de trânsito em julgado da sentença eleitoral foi considerada inconstitucional para o STF, pelo STF. Quanto à reunião das demandas, com fundamento no artigo 96b da Lei 9.507 de 97, nós temos aqui o fundamento em conexão e não em litispendência. Nós não precisamos da identidade dos fatos. Bom, quanto à licitude das gravações, frisa-se que a reunião se deu em espaço público, direcionado a todos os funcionários do restaurante. Logo, não há que se falar em direito à privacidade de João Silva. Ademais, o candidato João Silva já era nitidamente candidato, devido à própria antecipação de pleito que os irmãos Silva praticaram. Muito obrigada. Bueno, para o uso da palavra, para a tréplica, eu concedo a palavra à doutora Tamires Fernandes. Obrigada, Excelência. Eu gostaria apenas de tocar em 2 pontos. Primeiro, com relação ao litisconsórcio necessário do vice. Com relação ao litisconsórcio necessário do vice, houve sim prejuízo, tendo em vista que as outras partes já haviam apresentado defesa antes da reunião da AIME, que foi a única ação na qual o vice foi citado. Então, o vice restou prejudicado, sim, no sua ampla defesa contraditória. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é com relação à tentativa da outra parte de estabelecer uma conexão entre o presente caso e o caso da senadora Selma Arruda. O caso da senadora Selma Arruda, ela foi condenada porque não declarou os gastos pré-eleitorais, há comprovante de pagamento em nome da senadora de gastos referentes à pesquisa eleitoral e material de campanha, ou seja, jingles, material de distribuição nas ruas. E é importantíssimo destacar que a senadora não obteve aprovação da prestação de contas, diferente dos candidatos. Os candidatos João e José Silva tiveram suas contas aprovadas, Excelência. Portanto, eu gostaria de finalizar pedindo para que o tribunal considere que as decisões de cassação de mandatos são decisões contramajoritárias, que ferem a legitimidade do pleito, ferem a decisão da maioria, ferem a soberania. Portanto, elas não podem ser tomadas com base em um processo eivado de nulidades, com base doutora em um processo... Tamires,
Antes da senhora concluir, eu gostaria de passar a palavra ao ministro Sérgio Murilo, que ele quer lhe fazer um pedido de esclarecimento. Pois não? Sim. Presidente, eu fiquei só com uma dúvida na expressão que a nobre advogada usou, que as decisões de cassação de mandato são decisões contramajoritárias, sim, mas que ofendem a democracia porque elas vão de encontro à manifestação da maioria. Então, são decisões ilegítimas as decisões judiciais de cassação de mandato? Não, excelente. Não, doutor. Obrigada Doutor Marcelo, quer algum complemento? Está desligado o seu microfone. Só observar que, pela nossa Constituição, o regime democrático é não só fundamento da República, como também cláusula pétrea, né? Então, qualquer decisão judicial que afronte a democracia, ela seria totalmente inconstitucional. Com a palavra a doutora Tamires. Muito obrigada pelas perguntas, excelências. As decisões não ofendem quando elas têm legitimidade, porque a função da justiça eleitoral também é proteger a legitimidade do pleito e a democracia. Entretanto, na presente ação, não há legitimidade, não há gravidade. Como que podem se tirar os mandatos do deputado e do governador com base em 15 print screens, excelência? Qual é a gravidade que os senhores observam nisso? Essa decisão, sim, fere a democracia, porque não há comprovação de que houve qualquer tipo de falta de lisura no pleito. Portanto, excelências, eu gostaria de finalizar reiterando os nossos pedidos e pedindo que os senhores avaliem a questão da contra-majoritariedade da justiça eleitoral e da autocontenção que precisa ser realizada nela. Muito obrigada pela palavra. Pois não. Em nome da Corte, eu quero agradecer a participação de todos os advogados, da doutora Laura Garbim, doutora Betina Noronha, né? Temos também o doutor Maurílio Torres e doutora Tamires Fernandes, que fizeram uso da palavra, né? Passadas essas fases todas de sustentações, inclusive com réplicas e tréplicas, né? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os integrantes e suspender a sessão, né? Para que, quando voltarmos, nós podemos dar continuidade, inclusive com a própria votação dos recursos que foram trazidos a esta Corte Superior. Eu agradeço a todos e está suspensa a sessão. Bom dia. Faço aqui mais uma interrupção, dessa vez para agradecer a todos vocês, doutor Antônio, doutor Sérgio, doutor Marcelo, muito obrigado. Faço esses agradecimentos em nome de toda a comissão organizadora. Parabéns às nossas competidoras e aos nossos competidores, que rodada extraordinária. Passada a rodada, faço aqui parabenizo especialmente a doutora Betina pela superação. Doutora Betina, parabéns pela sua coragem, pela sua determinação. A senhora conseguiu defender o seu trabalho e o seu esforço, sobretudo. Quando a gente lida com um problema como esse, que a gente sabe que emocionalmente fica um pouco abalado mesmo, o que eu vi a senhora fazer foi defender o seu esforço, o seu trabalho duro. Então, parabéns. Parabéns, doutora Tamires, doutora Laura, doutor Maurílio, por terem construído a história desse eletromotor conosco. Peço aos juízes avaliadores que façam o preenchimento dos formulários de avaliação nos próximos 15 minutos para cômputo das notas. E para não prolongar tanto, professor Marcelo, que é meu mestre Jedi, como bem fala a doutora Laila, já está presente na sala, que ele é mais objetivo para esses encerramentos do que eu. Mas muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por terem construído a história dessa primeira competição em direito eleitoral tão incrível junto conosco. O trabalho de vocês, o esforço de vocês é a matéria-prima dessa competição. Muito obrigado. Obrigado aos nossos juízes por conduzirem tão bem esse painel. Enfim, professor Marcelo, senhor... Eu só vou rapidinho aqui. Eu sei que o doutor Sérgio, o doutor Carneiro, o doutor Marcelo, todos têm muitos afazeres aí, como sempre, mas eu queria dizer aqui da minha imensa alegria, da minha emoção aqui, de tê-los aqui. Eu já disse no outro painel, o doutor Sérgio, o doutor Antônio Carneiro, são pessoas que fazem parte da minha trajetória profissional e, assim, eu cresço muito, aprendo muito com eles e, para mim, é uma honra
por admirá-los muito, tê-los aqui nesse projeto. Eu fico muito, muito, muito feliz e agradecido. Doutor Marcelo, agradecer muito pela sua disponibilidade também. O senhor de pronto aceitou o convite, né? Para a gente é uma alegria incomensurável tê-lo aqui, e tenha certeza, não só o senhor, mas o doutor Carneiro e o doutor Sérgio, que vocês abrilhantaram muito, né, essa competição, mas em especial eu quero deixar aqui um recado e um agradecimento a esses meninos e meninas pela coragem, né? Viver esse momento difícil da pandemia e topar um projeto desse não é fácil, né? Então, assim, dizer que eu estou muito, muito orgulhoso de vocês e acho que vocês deixaram uma semente importantíssima para o crescimento e evolução do estudo do direito constitucional do Brasil. Então, obrigado muito de coração aos avaliadores, aos competidores, essa equipe aqui também que tem ajudado um suporte incomensurável, a Laila, o Daniel, a Monique, o Marcos, né? Todo mundo aí tem ajudado muito, o Lucas, né? A fazer com que essas... Hoje nós estamos na a rodada 53, para vocês terem uma ideia, 53 sessões de julgamento, né? Então a gente fica muito feliz com o apoio e o trabalho de vocês. Obrigado mesmo de coração. Doutor Marcelo, antes de encerrar, eu gostaria de utilizar esses últimos minutos, né, para mais uma vez agradecer esse convite. Lamento que essa convocação não tenha a previsão da retribuição do jeton, mas, independentemente disso, doutor Marcelo, o senhor pode nos convocar quantas vezes for necessário. Tenho certeza, tanto que eu quanto os demais ministros, doutor Sérgio Murilo, doutor Marcelo, estão à disposição, mesmo nesses meios virtuais e remotos, mas uma satisfação muito grande conhecer o doutor Marcelo Pereira Marques, né? Quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Mas um cumprimento especial, né, para essa equipe extraordinária, né, de alunos que vieram aqui, como disse o nosso amigo Daniel Macedo, com muita coragem e se desencobriram de suas missões com muito brilhantismo, né? Doutora Laura Garbim, doutora Tamires Fernandes, doutor Maurílio Torres e doutora Betina Noronha. Nós estamos participando de mais, é a segunda sessão que eu e o doutor Sérgio participam, acredito que a primeira é o doutor Marcelo, mas aprendemos muito, não é? Com as falas, com as argumentações, as fundamentações que os senhores nos trouxeram hoje, né? Então, como eu disse ontem, agradecer de uma forma muito sincera a doutor Marcelo Vac, que é nosso amigo de longo tempo, né, pelo convite, né? Não pensei eu, disse também a doutor Sérgio Murilo ainda ontem, não pensei eu que iria me afastar do Tribunal Regional Eleitoral, como me afastei recentemente pelo término do segundo biênio, e assumir uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral como ministro de uma forma tão rápida, né? Mas estou absolutamente à vontade e muito feliz com essa convocação. Quantas vezes for necessária, doutor Marcelo, eu estou à disposição, não é? Quero esclarecer aos alunos que as intervenções foram exatamente muito mais, e acho que os senhores entenderam isso, como provocações para mostrar exatamente o potencial de cada um. Mas ficamos felizes, não é? E estamos, como já disse, à disposição. Um abraço muito fraterno a todos vocês. Doutor Marcelo, me permita só registrar o meu agradecimento mais uma vez, tá certo? Tudo que lhe disse ontem eu reitero aqui, né? Foi uma alegria me convocar para integrar a Corte Superior Eleitoral, sendo presidido por doutor Carneiro. O senhor pode fazer isso todos os dias, que eu estarei aqui presente, entendeu? Foi uma satisfação enorme conhecer o doutor Marcelo, que não conhecia, e espero também ter a oportunidade de nos encontrar pessoalmente. Vai ser uma alegria, do mesmo modo que ontem foi a oportunidade de conhecer o doutor Guilherme, uma satisfação conhecer pessoas novas, colegas novos, é uma alegria enorme. Né? Parabenizar pela organização e, por último, parabenizar, não é, os oradores, tá? Sem nenhum favor, o elogio é verdadeiro, não é uma missão fácil, a gente parte do pressuposto e tem a consciência do quanto vocês se preparam para se submeter numa missão tão difícil quanto essa, né? Se deparam aí com os aspectos jurídicos, mas também com os aspectos práticos. A Betina teve que se superar com a queda aí do link e por aí vai. As arguições, como o doutor Carneiro disse, elas são feitas por a gente aqui na condição de ministro, mas no interesse de contribuir e, digamos, de colocar vocês a teste mesmo, tá? Levem dessa forma, tá bom? E reitero, parabéns e sucesso, muito sucesso na carreira de vocês.
Senhor presidente, antes de encerrar... Pois não, ministro. Aproveitar enquanto posso, né? Apesar de não ter o jeton. Não, só quero agradecer também a organização do evento, parabenizar. Foi um evento que está sendo ainda, né, muito bem realizado e com resultados concretos. Parabenizar os nossos oradores pela excelência aqui do que apresentaram. Vejo um potencial enorme, né, e muito me alegra, não só enquanto operador do direito, mas enquanto professor universitário, né? A gente vê que a nossa juventude está aí e tem toda uma perspectiva de uma renovação de qualidade, né? Apesar de tudo, o Brasil caminha, porque educação é tudo, né? A gente sabe disso. Eu acho que todos aqui só estão onde estão graças à educação, né? Ninguém aqui teve padrinho político, ninguém teve nomeação por amizade, todos nós prestamos concurso e, por esforço próprio, estudo, atingimos nossos objetivos, que é servir ao povo, né? E também, no magistério, a obra transformadora, né? Então, todos aqui demonstram isso, o quanto a educação transforma a pessoa humana. No mais, agradeço pela oportunidade de dividir esse espaço aqui com os doutores Sérgio Murilo, doutor Antônio Carneiro. Quem sabe também possa conhecê-los, né, pessoalmente, né, digamos assim, aquele abraço caloroso, aquele aperto de mãos dos quais estamos tão saudosos, né, em tempos de pandemia. Mas, enfim, fica aqui a expectativa de que isso aconteça brevemente. E agradeço especialmente à professora Vânia, que foi quem diretamente me fez o convite, e a quem tenho a honra de tê-la como colega no corpo docente da Universidade Veiga de Almeida. Então, muito obrigado, e quando quiserem, é só chamar. Muito bem. Doutor Marcelo Vai, que eu quero apenas esclarecer a todos que, enquanto desenvolvia seu trabalho, eu pedi a gentileza de Sua Excelência, o doutor Sérgio Murilo, para fazer algumas fotografias, né, para poder ilustrar, né, alguns portais aqui da Paraíba, né, com nossa atuação no Tribunal Superior Eleitoral. E dizer a todos que a Paraíba está de portas abertas, viu? Quando o sol nasce primeiro e tem a orla marítima mais bonita do Brasil, né? Estou à disposição. Pois, gente, então, muitíssimo obrigado. Nós já vamos começar logo a sessão das 10, então agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado a Bradepo, IPRAD, a EGE do TSE e a Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Federal. Obrigado mesmo, muito obrigado. Um abraço a todos. Saúde para todos. Amém. Amém.